Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Conforme eu tinha comentado, a gente vai falar sobre a força que tem as palavras, né? Então, muitas vezes a gente não tem noção da força que nós colocamos nas palavras que saem da nossa boca. Eu já tinha falado no outro vídeo, né? Que Jesus falava que a boca fala do que está cheio o coração, e realmente é. A palavra, além dela ter aquela frequência, além dela representar exatamente aquilo, que é aquela energia que ela transmite, né? Vamos pegar o exemplo da palavra medo. Medo é uma palavra pesada, tem uma frequência baixa, então ela já sai carregada com essa energia, né? E conforme nós alimentamos os nossos medos, conforme nós temos lá no nosso chakra cardíaco, né, a energia do medo circulando, mais força a gente dá para ele. Então, assim, quando a gente está conversando, quando a gente está trocando uma ideia com alguém, nunca passa pela nossa cabeça que aquilo que a gente está falando tem um significado energético, tem uma frequência. Então, o teor das nossas conversas diz muito a respeito do tipo de energia que circula na nossa volta. Então, não só energia do ambiente, mas também energias vindas, né, do campo espiritual. Então, imagine, né, que a gente está ali conversando coisas que não são positivas a respeito de, vamos dar um exemplo, sei lá, tá falando mal de uma outra pessoa que não está ali, né? Isso é um padrão de comportamento que não é legal, que não é uma coisa boa, porque a gente nunca deve comentar sobre a vida dos outros, ainda mais se a pessoa não tá nem ali junto. Então, nós estamos fazendo algo que se denomina, né, maledicência. Maledicência é quando a gente fala mal de uma pessoa e ela não tá ali nem para se defender e nem para saber que tá ali sendo alvo, né, desses comentários todos. Então, imaginem que no espiritual nós acabamos atraindo também espíritos, né, seres que gostam disso e se alimentam disso. E daqui a pouco aquela conversa vai aumentando e o teor dela é completamente falar mal da vida dos outros. Então, sim, vamos fazer as nossas conversas serem mais positivas, vamos fazer com que a gente faça circular também algo mais positivo a respeito das pessoas. Se a gente vai comentar sobre alguém, então vamos comentar sobre as coisas boas que aquela pessoa faz, né? Porque por pior que a pessoa seja, aos nossos olhos, né? Porque a gente ainda tá muito preso nessa coisa de julgar o outro, de achar, né, que o outro é isso, é aquilo, mas ninguém tá, vamos dizer assim, na pele do outro para saber o que é que ele tá passando, o que faz aquela pessoa ter aquele padrão de comportamento, o que faz aquela pessoa agir dessa ou daquela maneira. Porque cada um de nós tem a sua história, cada um de nós foi somando ao longo da nossa caminhada, da nossa existência, experiências diferentes. Então, a gente não tem como falar do que o outro está passando, isso não tem como. Se a gente for analisar, né, não deveria nem ser o objetivo de uma conversa falar de alguém, porque isso não faz sentido, né? Eu sempre penso a respeito disso e na minha cabeça vem que cada um cuidar da sua vida já é muita coisa, sabe? Porque nós temos muitas coisas a nosso próprio respeito para trabalhar, para vivenciar, então assim, para fazer o nosso autoconhecimento. Agora imagine, isso já é um trabalho imenso. Agora nós vamos ainda ter tempo de falar da vida do outro. Então, não, vamos aproveitar esse tempo, né? A gente tem falado muito aqui sobre a questão de aproveitar o tempo, e é uma coisa que nós não sabemos fazer. O tempo é uma coisa que uma vez que a gente gastou, não é como dinheiro, que o dinheiro eu gasto e daqui a pouco eu tenho mais dinheiro. Não, eu gastei o tempo, acabou aquele tempo, ele não vai voltar mais. Então, o dia de hoje está terminando, acabou, não volta mais, então é um dia menos. Se a gente tiver essa noção, nós vamos aproveitar melhor
a nossa experiência aqui no corpo físico, nós vamos aproveitar melhor o convívio com as pessoas, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama. Então, aproveitar melhor é valorizar o tempo que a gente está tendo, né? Bom, mas a conversa nem era essa, mas assim, vai fluindo e eu vou falando as coisas que eu acho que são importantes, né? Eu estava falando sobre as palavras, né? E até comentei das experiências que são feitas e vocês podem fazer, né? Eu ia fazer aqui, mas eu não vou fazer porque eu quero aproveitar esse espaço para a gente trocar uma ideia, mas a experiência qualquer um de nós pode fazer em casa e eu acho importante fazer, principalmente quem tem criança, mostrar para as crianças que aquilo que acontece na escola, que chama bullying, né? Que todo mundo já passou por isso, no meu tempo tinha isso, só não tinha esse nome. Que acontece? Prejudica aquela criança que está recebendo aquelas agressões verbais, né? Não só na escola, vamos pegar isso para dentro de casa. A violência doméstica, né? A violência doméstica não é só a agressão física, que já é um absurdo o que acontece, e aliada à agressão física tem a agressão verbal, que também deixa muitas sequelas, muitas marcas, né? Quando a mulher sofre esse tipo de violência. Então, imagina, ela é agredida duplamente, no físico e na alma, porque aquelas palavras vão ficar, né? Elas são como dardos que são direcionados para ela, que já não está bem, que já vem sofrendo, então só piora. E a questão das palavras é isso. Eu tenho esse desenho que é bem interessante, que são os sentimentos. Então, de um lado nós temos os positivos, do outro lado nós temos as situações e palavras e sentimentos negativos. Então, para a gente fazer uma comparação só de olhar, já dá para ver, né, que as palavras ali, mágoa, tristeza, angústia, culpa, insegurança, remorso, elas já carregam um peso, elas são mais densas, né? Agora a outra, humildade, compaixão, alegria, luz, tudo isso já nos torna mais leve, já faz com que a gente sinta também a vibração e a frequência dessas palavras. Então vamos agora passar para a explicação da experiência. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links também, né, que tem ali. Essa experiência pode ser feita com maçã, pode ser feita, pega 2 maçãs e uma a gente direciona só palavras de amor, de carinho, só coisas positivas, e a outra coisas negativas com bastante intensidade. Então vai lá, descarrega a raiva na maçã, falando, todos os dias faz isso. Passado uma semana, abre, corta a maçã ao meio, vai ver que aquela que recebeu as palavras agressivas, ela vai estragar muito mais rápido, né? Então imagina o peso daquilo que ela recebeu. Isso que é uma maçã. Vamos passar agora para um outro experimento que eu vi que foi feito, que tá aí o link na descrição, que é com 2 plantas, né? Uma planta recebeu palavras boas e a outra planta recebeu palavras duras, palavras ruins. Aquela planta estava morrendo. Também tem gente que faz essa experiência com arroz, né? O arroz também fica todo estragado. Agora vamos falar da gente. Imagina aquelas pessoas que escutam essas palavras agressivas, como que elas são internamente, né? Como é que isso agride o corpo físico, agride o corpo emocional, agride a alma da pessoa. Então ela vai adoecendo também. Eu tenho também aqui 2 desenhos que eu achei bem interessante de trazer para vocês, 2 imagens. Numa delas, porque nós sabemos que a água é um excelente condutor. Então a gente pode também fazer essa experiência com a água, né? Eu posso colocar palavras em volta, né, de uma garrafa com água, palavras positivas, e posso colocar palavras negativas. Se eu pegar aquela água que não é para tomar, hein? Não é isso que eu vou dizer. Se eu pegar aquela garrafa de água que foi minada, né, de energia negativa e regar uma planta, a planta vai morrer. Então, nesse sentido que a gente vai visualizando coisas que antes pareciam que não eram muito tangíveis, né, de ver. Então, a frequência das palavras, a energia das palavras, tá tudo ali.
Então a gente consegue enxergar. Então vamos pegar essa questão da água. A gente sabe que o nosso corpo, uma boa parte, ele é formado de água, que é um excelente condutor. Então imagina o efeito dessas palavras, né, no nosso corpo físico. Então eu tenho ali duas imagens, uma, né, que é a puridade, a quantidade de água, mais ou menos. Isso é um pouco flexível, pelo que eu vi nas minhas pesquisas ali, esses números, esses percentuais, eles variam um pouco, mas também não é muito distante disso. E tem ali também, naquele puridade, o feto, né? Imagina que o feto também tá ali envolto em água, totalmente, né, formado ali o corpinho, né, que está em crescimento. Imagina uma mulher grávida, né, receber também a violência verbal, né, ser bombardeada com a energia ruim. A criança também, ela já nasce carregando toda aquela energia ali que a mãe sofreu, toda aquela agressão. Então, ali é interessante vocês verem puridades, né? E a outra imagem fala a respeito da quantidade de água, assim, em relação aos nossos órgãos. Então, imagina a força que uma palavra tem, que ela pode atingir internamente os nossos órgãos e fazer com que eles comecem também a sofrer com a força, né, com a frequência, com a energia daquela palavra, sofrer e acabar adoecendo. Então vamos fazer o contrário agora. Vamos pegar, né, já aquele bebezinho que está ali em formação e direcionar palavras de amor, que ele vai ser bem acolhido, que vai tudo correr bem. Então imagina, essa criança já vai nascer se sentindo confortável, se sentindo acolhida, então dá muita diferença, né? E note que a gente está falando de coisas tão básicas, tão simples, que é a comunicação, né? Que é a nossa fala. A criança também, imagina ali, né, naquela idade bem novinha, se eu começar a colocar coisas muito positivas para aquela criança. Então, em termos de autoestima, vai crescer já se sentindo melhor, muda tudo, gente, muda tudo. Nós temos muitas ferramentas internas que a gente pode usar a nosso favor e mudar muita coisa na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos filhos. Então, assim, o dom da palavra, né, é pra gente usar de uma maneira mais correta, de uma maneira onde a gente vá ajudar o outro, né? Então, com a fala, a gente pode deixar uma pessoa muito bem e também pode levar uma pessoa lá para um abismo, né? Só com a nossa fala. E então, assim, vamos pensar, né? O que é que a gente está falando, o que a gente está colocando para fora, né? Se a energia que a gente está colocando nas nossas palavras, quando comunica, quando fala dentro de casa ou com os nossos amigos, é uma energia que a gente gostaria de receber, né? Então, isso é interessante. É legal a gente falar disso tudo, porque faz com que a gente pense também, né? O que eu estou dizendo para o outro? Será que eu gostaria de ouvir isso que eu estou falando para aquela pessoa? Será que eu gostaria que alguém viesse e me dissesse exatamente isso? Né? E quando eu digo assim, vamos se questionar, é porque a gente precisa mesmo. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, vem aí a questão do autoconhecimento. E nós somos um excelente material de estudo, nosso interior. Então, quando eu digo, olha, vamos parar e vamos pensar, né? O que é que eu estou fazendo? Tem um link também, que eu vou ver se eu coloco ali na descrição, de uma criança de 4 anos, que eu me lembrei agora, que fez o teste esse da florzinha. Ele pegou 2 florzinhas e falou coisas bem ruins ali para uma delas, e a planta secou, e a criança começou ali, se emocionou quando viu que a planta estava morrendo. Então imagina, gente, a força que nós colocamos para fora a ponto de matar uma plantinha, né? Vamos passar isso para os nossos cachorrinhos, nossos gatinhos, nossos bichinhos de estimação que a gente tem, né? O quanto às vezes, né, a gente vê, eu já vi na rua pessoas sendo muito agressivas, né? Levava o bicho para passear, mas não tinha paciência de ficar esperando,
sabe? Ou às vezes estava lá no telefone, eu já vi muito disso, a pessoa no telefone e com o cachorro do lado. E aí se irrita e xinga e puxa o cachorro, ele tá recebendo toda essa energia ruim também. E o cachorro, nossa, eu sou suspeita para falar, né? Quem me conhece sabe o quanto eu amo esses animais. Todos os animais, né? Mas os cachorros, principalmente que eu tenho muitos, cada um tem uma individualidade, sabe? E é legal a gente chegar e olhar para o nosso bichinho e conversar com ele. Então, isso tudo são coisas tão pequenas, mas que fazem muita diferença na nossa vida. Então, a mensagem de hoje era essa, né? E a gente se fala então no próximo vídeo. E eu tenho uma grande novidade para vocês, mas eu vou contar só no próximo vídeo. Um beijão para todo mundo.